Bom dia, Eu vou te qualificar na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? tudo bem? Seu nome completo, por favor. Roseli Barbosa Maciel, Qual que é o seu estado civil, Roseli? solteira, Sua data de nascimento, 3/6/67. nome de seus pais. Maria Efigênia da Silva Maciel, Seu pai, José Barbosa Maciel. qual que é a profissão da senhora? Sou doméstica, Vai estudar até que sério, então, Roseli. até terceiro ano, Terceiro ano do ensino médio, terceiro ano do ensino fundamental. fundamental. Qual que é o endereço atual da senhora? Rua Serra, perdão, Rua Serra Dourada, 280, Bairro. Mariquinhas. Ok, muito obrigado, prontinho, excelência. Obrigado, bom dia. Obrigado, Maurício. Bom dia, senhora Roseli. Bom dia. A senhora está aqui para contribuir com esse julgamento, porque a senhora sabe dos fatos, porque a senhora se recorda, tá bom? Sim. Antes de começarmos, gostaria de saber, a senhora tem relação de parentesco com o réu, parentesco, amizade ou inimizade com o réu, o senhor Eduardo da Silva Souza? Réu Eduardo, supostamente chamado de Dudu, porque a vítima era o Eduardo, supostamente Ganso, né? Então, com o Dudu, a senhora tinha relação de parentesco, amizade ou inimizade? Não, a gente tinha amizade, sim, mas a gente não era muito próximo. Tinha amizade, conversava, cumprimentava, mas nada mais. Coisa ali da vizinhança mesmo. Sim, Isso. sim. E a senhora tem algum interesse pessoal na condenação ou na absolvição desse Eduardo Dudu? Olha, já se passaram tantos anos que, para ser sincera com o senhor, sim, né? Porque é uma coisa que a gente não aceita. Entendi. Então, vou ouvi-la na condição de informante. A senhora não presta compromisso, testemunho em juízo, tá bom? Doutora Ana, promotora de justiça, vai começar fazendo as perguntas. Depois, o doutor Pedro e a doutora Natália, pela defesa, também poderão fazer perguntas. Por fim, os jurados aqui presentes também poderão fazer perguntas, caso queiram, tá bom? Sim, Doutora obrigada. Ana? Obrigada. Senhora Roseli, bom Bom dia. dia. Meu nome é Ana Gabriela, eu estou na função de promotora de justiça. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer para a senhora é o seguinte: a senhora teve uma relação amorosa, afetiva com o Eduardo da Silva Souza, desculpa, com o Eduardo conhecido como Ganso, né? Sim, o que faleceu? O que faleceu, Sim, a vítima. sim. Quando aconteceu esses fatos, em 7 de agosto de 2009, o homicídio desse Eduardo, a senhora e ele já haviam rompido essa relação. É isso? Olha, sim, só que ele ficava muito lá em casa, ele não aceitava, sabe? Ficava lá em casa, eu não desfazia dele, ele ia beber com esse Eduardo. Então, a senhora tinha rompido a relação amorosa, mas não tinha uma relação de amizade, de proximidade. É isso? Muito pouco, muito pouco. Sim. A senhora disse aí que o Eduardo dos Santos Ferreira, a vítima, né, o Ganso, ele bebia ou tinha uma relação de proximidade com o Eduardo da Silva Souza, que era o Dudu. Era isso mesmo? Eles saíam juntos, ficavam juntos, eles tinham uma relação de proximidade? Sim, sim, bebia junto, portanto, com perdão da palavra, eles até usavam droga, os dois, entendeu? Eles usavam os dois, saía para beber, ali conversava, depois voltava para casa junto, um voltava primeiro do que o outro. A senhora sabe, eu poderia descrever, no dia dos fatos, o que aconteceu? Como que se deram essas agressões? O que a senhora viu? Eu sei que tem muito tempo e que a senhora chegou a prestar declarações na delegacia de polícia. Mas antes de visitar essas declarações, eu queria que a senhora trouxesse o que está aí, revisitando esse dia lá de 7 de agosto de 2009, que cena que vem na cabeça da senhora? Como é que aconteceu a situação? Eu me lembro que eu estava em casa, o Eduardo chegou perto de mim, tinha comentado um negócio, falou comigo assim, Roseli, você sabia que o Eduardo, Dudu, chegou perto de mim e tinha falado que o Eduardo fumava, né, essas coisas que eu não vou falar aqui. Eu peguei, cheguei perto do Eduardo e falei, Eduardo, é verdade? O Eduardo falou que você mexe com droga. Aí o Eduardo foi lá tirar satisfação com o Dudu. Tá, então, o motivo da confusão, do entrevero, foi isso.
o Eduardo, vítima, teria contado para a senhora que o Eduardo, o Dudu, fazia uso de droga Isso, e contou para a senhora. E como a senhora compartilhou, dividiu essa informação com o Dudu foi tirar satisfação com o Eduardo. isso É foi. isso? Esse Isso, foi o motivo. isso foi sem mais, sem menos assim, foi um comentário, eu agi sem maldade nenhuma. Aí foi na hora que deu confusão, o Eduardo chamou o outro para a briga, os dois começaram assim, né, a discutir. Aí o Eduardo foi lá dentro da casa dele, pegou uma chave de fenda e deferiu O Eduardo que chamou o outro para a briga foi o Eduardo que foi tirar satisfação com a vítima. Sim, Fez esse sim, comentário. sim. E o que a senhora chegou a ver do início dessa confusão? De como é que o Eduardo Dudu chamou o Ganso para a briga? O que a senhora chegou a ver? Ah, isso eu não me lembro muito bem, eu só sei que os dois começaram a discutir. O Eduardo, o Dudu, deu um empurrão no Eduardo, na vítima, Então, né? a primeira agressão foi do Eduardo Isso, Dudu. isso, Eles estavam isso. discutindo, o Sim. Eduardo Dudu deu um empurrão na vítima. Sim. Aham. Aí nele cair, no Eduardo cair, o Dudu foi lá e pegou uma chave de fenda, Foi lá onde? foi na casa Na da casa mãe dele. dele, na casa da mãe dele. Aí Aham. pegou uma chave de fenda, o Eduardo estava caído no chão, ele deferiu a chave de fenda aqui assim no Eduardo. A senhora se lembra se algumas pessoas do entorno, sejam familiares do Dudu, sejam familiares da senhora, chegaram a intervir nessa cena, tentar segurar um ou outro, tentar apaziguar ali? Não lembro, só sei que a gente estava gritando, eu, meu menino, a gente gritou, para, gente, para, Eduardo, para, com os dois, para os dois parar de brigar. Qual menino? Porque a senhora é mãe de dois, Isso, né? O Luiz Fernando Luiz Fernando, que está fora, está morando nos Estados Unidos. e o Felipe. Isso, Felipe. Eles estavam lá? Não me lembro, só sei que Não, o Felipe gritou, falou, para, gente, para. Eu peguei e falei assim, para, gente, para de brigar. Foi na hora que o Eduardo empurrou, o Dudu empurrou o Eduardo no chão. A senhora se lembra se a mãe do Dudu, a senhora Maria, e a irmã do Dudu, a senhora Elisete, estavam lá, chegaram a segurar o Dudu, ter que segurar o Dudu? Não, eu só sei que a mãe do Dudu gritou o Eduardo, mandou ele correr para dentro, tenta para dentro, tenta para dentro. Uhum. Elisete, eu não me lembro muito bem, mas a mãe do Dudu mandou ele passar para dentro. A senhora se lembra de ter prestado declarações lá na delegacia de polícia sobre esses fatos? Ah, é tanto tempo, Tem tanto moça, me tempo. perdoa. Senhora Roseli, eu vou realizar a leitura. São declarações bem longas. Eu vou pedir para a senhora prestar bastante atenção, tá? Porque ao final eu vou perguntar para a senhora sobre essas declarações. Sim. Essas declarações foram feitas no dia 25 de agosto de 2009, ou seja, no mesmo mês do crime, né? Que aconteceu no dia 7. Lá a senhora declarou o seguinte, que reside no endereço da qualificação há cerca de 18 anos, juntamente com seus 5 filhos, de nomes Luiz Fernando Barbosa Maciel, 19 anos de idade, Alex Júnior Barbosa da Silva, de 18 anos de idade, Felipe Barbosa da Silva, de 15 anos de idade, Alexander Barbosa dos Santos, de 9 anos de idade, e Tainá Nayara Maciel dos Santos, de 8 anos de idade, além de sua nora, um neto e uma sobrinha, que conheceu a vítima aproximadamente no meio do ano de 2008. O meu filho, o Alex Júnior, teve um acidente de moto no ano passado. Aí eu estava com ele no hospital, eu comecei a conversar com o Eduardo, que trabalhava como acompanhante de idosos. Depois de uns dias, a gente marcou de se encontrar e foi assim até a gente namorar. Que Eduardo, durante o namoro com a depoente, ficou desempregado, que por ter que ajudar em casa financeiramente, Eduardo se sentiu constrangido por não ter dinheiro para ajudar quando seu pai lhe cobrava sua participação, que por isso solicitou a depoente para morar em sua residência, que a depoente autorizou, mas com o passar do tempo, a irmã da depoente, de nome Cleonice, proprietária da casa da depoente, não quis que Eduardo morasse mais ali. Que a depoente explicou a situação da vítima, mas sua irmã não entendeu, ameaçando despejar a depoente caso insistisse em manter Eduardo ali. Que assim Eduardo passou a dormir algumas vezes no quintal de outra irmã da depoente, de nome Cleusa, que mora perto da casa da depoente, bem como algumas vezes na própria casa da depoente, sem que Cleonice soubesse, outras vezes em sua própria casa. Que por pressão de Cleonice, a depoente terminou seu relacionamento com Eduardo há cerca de 6 meses antes do crime.
que, passados alguns dias dormindo cada dia em um local diferente, a depoente conseguiu um emprego para Eduardo, de servente de pedreiro, em uma empresa no bairro Jaqueline. Que então Eduardo passou a dormir no emprego, mas sempre visitava a depoente, pois se tornaram amigos. Mas não entrava em sua casa para que Cleonice não ficasse sabendo. Que durante o tempo em que a depoente se relacionou tanto amorosamente quanto amigavelmente, Eduardo conheceu vizinhos da depoente, dos quais se tornou amigo. Que depois do término do relacionamento, a vítima passou a andar com muita frequência na companhia da pessoa também de nome Eduardo, que tem apelido de Dudu. Que Dudu e Eduardo geralmente se encontravam no bar do seu Zé, situado, salvo engano, na Rua Corrida dos Touros, próximo à casa da depoente, onde permaneciam por muito tempo consumindo bebidas alcoólicas. Que a depoente chegou até a alertar Eduardo para não consumir tanta bebida, costume que já estava sendo diário. Que Eduardo não deu atenção ao pedido da depoente e continuou seguindo com o vício. Que há cerca de 4 meses antes dos fatos, Eduardo falou para a depoente parar de conversar com Dudu, pois tal pessoa estava muito viciada em cocaína, além de faltar com respeito para com as mulheres. Apesar de Dudu ter uma namorada, ele disse que Dudu estava num pó feio e que ainda ficava mexendo com as mulheres. Apesar do Eduardo e eu estarmos separados, ele ainda tinha muito ciúme de mim, conforme se expressa. Que a partir do conselho de Eduardo, a depoente falou com Dudu que a vítima disse que ele, Dudu, estava usando muita droga, que era melhor a depoente se afastar dele. Eu falei isso com a intenção de ajudar ele, de fazer ele parar de usar droga, porque ele é novo, pai de família. Só que o Dudu não entendeu dessa forma. Pensou que o Eduardo tinha traído ele. Falou que se o Eduardo estava pensando dessa forma, que não se podia confiar nele, que era melhor se afastar do Eduardo, conforme se expressa. Que mesmo após tal conversa, Eduardo e Dudu não ficaram com raiva um do outro, nem brigaram ou discutiram. Ao contrário, continuaram amigos que se encontravam diariamente para consumir bebidas alcoólicas. Que no dia do crime em tela, foi a primeira vez que a depoente viu Eduardo e Dudu discutindo. Que nesse dia, a depoente acordou, como de costume, às 6h30 da manhã, deixou seus filhos na escola e saiu para trabalhar. Que trabalhou até por volta das 15 horas, e não até às 17, como de costume, pois sua filha mais nova estava passando mal. Que a depoente chegou em casa por volta de 15h30, cuidou da filha, de afazeres domésticos e foi fazer o jantar. Que por volta das 18h30, quando a depoente ainda fazia o jantar e lavava a louça, foi chamada no portão por Eduardo. Que a depoente atendeu a vítima e ambos passaram a conversar no portão da casa da vizinha. Que Eduardo queria combinar com a depoente de saírem juntos, mas a depoente estava com receio por causa de seus filhos, que não queriam o retorno do relacionamento, pois a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas em demasia. Que permaneceram conversando por cerca de 20 minutos, que ao final da conversa combinaram da depoente pensar se sairiam no próximo sábado ou não. Que a depoente adentrou na sua residência e Eduardo se encontrou com Dudu e os outros 2 colegas conhecidos como Kleber, vizinho da depoente, e Farley, que mora na rua de trás da casa da depoente, cujo nome da rua não se recorda. Que os 4 passaram a consumir bebidas alcoólicas embaixo de uma árvore que se localiza na porta da casa de Kleber, sendo que depois iriam para o bar do Zé. Que por volta das 10 horas, a depoente viu em sua rua uma batida policial, que nesse momento a depoente preocupou-se com o paradeiro de Eduardo, pois temia que os policiais cismassem com Eduardo e quisessem agredir a vítima, verbal ou fisicamente. E também se preocupou com o fato de Eduardo morar mais afastado e que no outro dia ele tinha que trabalhar. Então, a vítima já tinha de ter ido embora. Então, foi até a casa de Cleusa, onde dá para se ver o bar, e ficou mais calma ao ver que Eduardo estava tranquilo, consumindo bebidas alcoólicas bebidas com os amigos. Que então a depoente voltou para sua casa, colocou sua neta na cama e foi jantar. Que depois de jantar, Eduardo chamou pela depoente, aparentemente nervoso. Que a depoente atendeu a vítima, momento em que Eduardo perguntou se a depoente havia contado a Dudu, naquele dia, que ele, vítima, havia lhe confidenciado a respeito de Dudu estar usando muita droga e ainda ter pedido para a depoente se afastar dele, de Dudu.
que a depoente negou que havia contado a Dudu naquele dia qualquer coisa e, notando o nervosismo do Eduardo, decidiu negar que havia comentado tal fato com Dudu há 6 meses atrás. Que então, Eduardo disse que iria até o bar para perguntar para Dudu a verdade, que Eduardo foi até a porta da casa da irmã da depoente, Cleusa, e voltou até a casa da depoente. Que nesse momento, a depoente estava escovando os dentes em um tanque localizado no quintal da casa, perto do portão de saída. Que Eduardo se aproximou da depoente no instante em que Luiz Fernando estava chegando em casa. Que Eduardo apertou a boca da depoente com uma das mãos e ameaçou a depoente dizendo que o celular dela, que estava no concerto, não voltaria se tivesse sido ela a contar para Dudu sobre o fato dele estar usando muita droga. Que a depoente pediu que Eduardo a soltasse, que conversariam no dia seguinte. Que Luiz viu Eduardo em sua casa neste momento, mas a depoente não sabe dizer se Luiz viu Eduardo agredi-la. E Luiz entrou para casa e Eduardo saiu pelo portão e ficou na rua da depoente e disse que esperaria Dudu chegar para perguntar a informação que queria saber, isso é, se a depoente havia contado a Dudu sobre o comentário da vítima com relação ao fato de Dudu estar usando muita droga. Que passados cerca de 20 minutos, a depoente pediu ao seu filho Felipe, que estava em casa, para chamar os 2 Eduardos, um no bar e outro na rua de casa, com a desculpa de resolver o assunto. Mas a intenção da depoente era mandar os 2 para suas casas. Que Felipe obedeceu à mãe, foi ao bar e voltou com Dudu, o qual se encontrou com Eduardo no portão da casa da depoente. Que permaneceram no portão da casa da depoente, ela, seu filho Felipe e a vítima Dudu. Que neste momento, a depoente começou a perguntar a Dudu sobre a dúvida de Eduardo, que então Eduardo interrompeu a depoente e disse que ele é que perguntaria, tendo iniciado a pergunta, se era verdade que a depoente havia contado a Dudu que ele, vítima, havia dito que Dudu estava cheirando pó demais. Que Felipe interrompeu Eduardo, dizendo que se Dudu cheirasse ou fumasse, era problema dele. Que então Dudu, aparentemente irritado com Eduardo, deu o copo de cerveja que segurava para Felipe, tirou os chinelos e passou a se afastar, dizendo: "O que eu falei, Eduardo? O que eu falei, Eduardo? Eu falei que foi a Roseli que falou? Eu falei isso?" Momento em que bateu com o ombro no ombro da depoente. Que Eduardo passou a discutir, dizendo que Dudu havia dito que foi a depoente que contou para ele, Dudu, enquanto estavam no bar. Que então Dudu desferiu um chute na barriga de Eduardo, o qual caiu no chão. Que no momento em que Eduardo passou a levantar para revidar o chute, a depoente o segurou e pediu para a vítima parar. Que Eduardo então gritou para a depoente: "Você está defendendo ele por quê? Você quer dar para ele?" Conforme se expressou. Que a depoente respondeu que só não queria que brigassem. Que ato contínuo, Dudu disse: "Vou mostrar para esse desgraçado. Vou matar ele." Conforme se expressa. E entrou para a casa onde mora. Que Felipe pediu que a depoente entrasse para casa, imaginando que Dudu fora buscar uma arma de fogo, tendo continuado na rua. Que a depoente gritou para Eduardo correr, puxando a vítima pelo braço. Mas Eduardo não correu. Ficou parado em frente à casa da depoente, de braços cruzados, aguardando o retorno de Dudu. Que de dentro de sua casa, a depoente ouviu a mãe de Dudu, conhecida como Dona Maria, gritando pelo nome dele, de Dudu. Que como Dudu não dava ouvidos à sua mãe, Dona Maria, passou a chamar a irmã de Dudu, de nome Elisete. Que para evitar a confusão, Luiz Fernando pediu que sua mãe saísse à rua e apaziguasse a situação. Que a depoente saiu, momento em que viu Eduardo sangrando no pescoço e Dudu segurando uma chave de fenda grande, ameaçando perfurar novamente Eduardo com ela, dizendo que mataria Eduardo com aquele objeto. Que a depoente pediu para que Dudu parasse de ameaçar e não fizesse mais nada. Que neste momento, Luiz Fernando, que também havia saído, seguindo a depoente, viu Eduardo ferido e passou a socorrê-lo. Que Eduardo, ferido, tentou dar um soco em Dudu. Que Dudu, muito nervoso e aparentemente drogado, repetia que queria fazer outra perfuração em Eduardo. Que então a depoente e Dona Maria seguraram Dudu e o levaram para o portão da casa dele. Que Dudu não quis entrar, queria perfurar novamente Eduardo. Que a depoente deixou Dudu com a mãe dele e foi verificar o ferimento de Eduardo. Que Eduardo caiu no chão e havia sido erguido por Luiz Fernando e um vizinho de nome Naider. Que então Luiz Fernando gritou para Dudu que ele havia ferido Eduardo.
que então Dudu calçou um par de tênis, pegou algumas peças de roupa, subiu na garupa da motocicleta de seu irmão mais velho, cujo modelo coromarca não sabe declinar, e fugiu do local, não tendo mais retornado ao bairro. Que a depoente não se recorda o nome do irmão de Dudu, que a esposa de Naider, de nome Yolanda, chamou o SAMU, que enquanto aguardavam o SAMU, a depoente passou para conversar com o Eduardo, que a vítima conseguia apenas dizer ai, mas parecia querer dizer mais alguma coisa para a depoente. Que então, pensando em acompanhar Eduardo ao hospital, assim que a unidade SAMU chegasse, a depoente decidiu tomar um banho e se trocar. Que enquanto tomava banho, a ambulância do SAMU chegou, recolheu Eduardo e não aguardou que a depoente acompanhasse. Que no dia seguinte, pela manhã, o irmão de Eduardo, de nome Romeu, fez um contato telefônico com a depoente, perguntando sobre o que havia acontecido com seu irmão. Que a depoente contou o que sabia, de forma resumida, acrescentando que iria visitar Eduardo no hospital. Que Romeu, na mesma ligação, aparentemente irritado, disse que a depoente não poderia visitar Eduardo, porque ele havia morrido. Que a depoente se assustou com a notícia, mas continuou a conversa com Romeu. Que Romeu, da mesma forma ríspida, perguntou se a depoente tinha conhecimento de quem matou seu irmão. Que a depoente disse que sabia quem era. Que então Romeu disse que a depoente teria que conseguir uma fotografia do assassino. Que a depoente disse que não teria condições de conseguir tal fotografia. Que Romeu insistiu irritado até que a depoente desligou a ligação. Que soube que Eduardo foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde morreu, segundo informações do jornal Aqui. Que no domingo seguinte, uma pessoa que se identificou como Éder, que se disse irmão de Eduardo, ligou para perguntar o nome da empresa onde a vítima trabalhava. Que nessa ligação a depoente tomou conhecimento que Eduardo já havia sido enterrado, sendo que a família da vítima não comunicou o dia e horário do velório a depoente antes de sua ocorrência. Que a depoente não conheceu ninguém da família de Eduardo. Ele morava longe, em Santa Luzia. O Eduardo me chamava para ir na casa dele, mas eu ficava adiando, até que a gente terminou e eu nunca fui. Conheci só por foto o pai dele. A mãe dele já era falecida, o irmão Éder e a esposa do irmão, conforme se expressa. Que depois da morte de Eduardo, a depoente tem recebido várias ligações da família de Eduardo, sendo que a pessoa sempre se mostra irritada. Nada mais disse, passando a autoridade a perguntar quais as características físicas de Dudu e qual o nome completo. O nome dele, eu só sei que é Eduardo. Ele é alto, claro, ele usava o cabelo que é liso, grande, usa muito boné, mas parece que o cabelo dele é castanho claro. Hoje, o cabelo dele está cortado curto. Ele é magro, deve ter uns 21 anos. Perguntado quais as vestes de Dudu no dia do crime, respondeu, ele estava de bermuda. Eu não me lembro se era vermelha, na verdade, eu não me lembro da cor. Era desses panos fininhos. Estava usando um chinelo de dedo e camiseta sem manga. Acho que alaranjada ou branca. Não me lembro a cor. Perguntado se houve outros desentendimentos entre Eduardo e Dudu anteriormente, respondeu, que eu saiba, não. Perguntado se Eduardo também ameaçou Dudu, respondeu, não, ele era uma pessoa calma. Só no dia que ele morreu, que ele ia revidar a pesada que ele tomou na barriga, mas acabou não revidando. Perguntado se tem conhecimento de outros crimes praticados por Dudu, respondeu, não, que eu sei foi só esse. Ele usava droga, mas que eu sei, não vendia. E nesse dia do crime, ele tinha cheirado pó e bebido muito. Perguntado se tem visto o irmão de Dudu ultimamente, respondeu, eu vi ele quinta-feira da semana passada, mas ele passou de moto. Ele está ficando na casa dele, mas ele trabalha o dia inteiro, só chega às 22 horas da noite em casa. Perguntada se tem conhecimento do paradeiro de Dudu, respondeu não. Já conversei com a mãe dele depois disso, mas ela diz, igual a Elisete, que não sabe onde ele se encontra. Perguntada se Eduardo, vítima, também estava armado, respondeu não, ele não estava com nada, ele pretendia enfrentar o Dudu na mão. Perguntado se Eduardo era forte, respondeu, era um pouco forte, mas não era muito, era um pouquinho só mais forte que o Dudu. Perguntado se Eduardo estava embriagado, respondeu, aparentemente sim. Perguntado se Eduardo era usuário de drogas ilícitas, respondeu, que eu saiba, não. Perguntado se Eduardo, em algum momento, ameaçou Dudu, respondeu, não. Perguntada se, aparentemente, Eduardo estava armado, respondeu, não, ele estava com uma calça preta dessas finas, blusa preta e tênis branco. Se ele tivesse com alguma arma, daria para ver. Perguntada se deseja acrescentar mais alguma informação, respondeu, não. Nada mais disse, nem foi perguntado. Então, senhora Roseli, essas são as declarações que a senhora prestou em agosto de 2009, lá na delegacia de polícia. Foi isso mesmo? A senhora confirma? Sim. A senhora, essa leitura faz a senhora lembrar melhor dos fatos? Sim. Dos detalhes? Sim. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de
explicar, esclarecer, o que a senhora tomou conhecimento depois, ou não se lembrou na época desse depoimento? Não, foi só isso mesmo. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Sem mais perguntas pelo Ministério Público. Obrigada. Bom, senhora Roseli. Tudo bem? É Lil, a vida da senhora, né? Sim. Dona Lil, eu estou aqui hoje defendendo o Dudu. Vou fazer algumas perguntas para a senhora, só para a senhora lembrar. Sim. O Dudu era vizinho da senhora? Sim, de frente para a casa da minha sobrinha, que eu morava de favor, né? Morava na Serra Azul, de frente à casa do Dudu, da mãe dele. Entendi. E esse fato aconteceu, foi nesse local, né? Sim, Foi nesse local. foi. Você lembra mais ou menos o horário que se deram esses fatos? Não lembro que eu tinha chegado do serviço. Foi na faixa de umas 7 horas, por aí. Entendi. Que horas a senhora chegou a ver nesse dia, ou ficou sabendo, que o Dudu estava com o Eduardo Ganso bebendo antes? O que a senhora viu nesse dia? A senhora lembra? Lembro sim, que os dois saíram junto. O Eduardo da casa dele, o Dudu, né? O Dudu da casa dele e o Eduardo da Milhos. Conversava sempre lá no meu portão. Eles foram para o bar beber. Entendi. Qual que é a distância desse bar até a casa da senhora? A senhora lembra? Ai, a distância, assim, Serra Azul, era pertinho da Corrida dos Touros. A distância, não me lembro. Entendi. A senhora já tinha terminado com o Eduardo Ganso, né? Sim, Ele tinha ciúme da senhora? sim. Vocês tinham problemas com esse ciúme que ele tinha da senhora? Ah, tinha. Conta pra gente como é que era essa questão do ciúme Eu não dele. podia conversar com ninguém, com o Eduardo, principalmente com os vizinhos do lado. Ele que não deixava você conversar com o Eduardo? Ele não deixava, que falava assim, ele está interessado em você, ele está interessado em você. Eu falava com ele, Eduardo, você me respeita, porque quando eu estou com uma pessoa, é só aquele. Não, mas ele fica só olhando para casa, ele fica só olhando para sua casa. Eu falei, mas eu não vou mandar nos olhos da pessoa, eu não mando. E ele falava comigo assim, eu não quero ver você conversando com ele. Ele era um pouco agressivo, esse Eduardo que faleceu. Me pegava, a gente não podia ter uma discussãozinha, né, boba, que ele me pegava por aqui assim, para você ver você conversando com ele, não vai dar bom para você. Sempre assim. Desculpa ter que relembrar a senhora isso. Só se a senhora Bem. quiser. Ele pegava a senhora aonde, quando ele ficava agressivo com a Por senhora? aqui assim, ó, e falava comigo assim, se eu ver você conversando com ele, vai dar ruim para você. Eu falei assim, eu não posso conversar com ele, não. Isso mesmo após vocês terem separados. Sim. Entendi. Já tem nos autos, mas só para saber, onde que o Ganso, né, o Eduardo que faleceu, ele morava? Ele morava, acho que é Lagoa Santa. Lagoa Santa, pegava aquele ônibus 4100. Entendi. Então ele morava longe do local. Longe, eu conheci ele no hospital, ai Jesus, Risoleta Neves. Ele era acompanhante, meu cunhado estava internado no hospital. A gente passou a conversar, não, meu cunhado não, meu menino, Alex Júnior. A gente passou a conversar, se conhecer ali. Entendi. Então, assim, mesmo ele morando longe, ele ficava muito próximo da casa da senhora? Ele ia Sim. muito lá? Não muito, mas ia. Ele estava tentando reatar com a senhora? Como é que estava a relação de vocês na época? Pedia para voltar, eu falava com ele, não, Eduardo, para mim já deu, eu não quero mais. E ele sempre, não, você vai voltar para mim sim, você vai voltar para mim. Eu falei, não, Eduardo, é melhor a gente colocar um ponto final nisso. Entendi. Mas ele não aceitava. A senhora e o Dudu, o Dudu era novo na época, não era? Sim. Ele era bem mais novo que a senhora, ele é bem mais novo que a senhora, né? Sim. E que o Eduardo também, né? Que o Ganso, né? Sim. A senhora teve algum relacionamento com o Dudu? Alguma coisa que pudesse estar causando esse ciúme nele, possessivo? A senhora tinha alguma coisa? Tiveram alguma coisa ou não? Não, nunca passou pela minha cabeça. A gente nunca teve, só amizade mesmo. O Dudu é muito brincalhão. A gente conversava muito, a gente batia muito papo. Aí conversava eu, ele, a mãe dele, a Elisete. Uhum. Então a gente nunca tivemos nada. Vocês eram não. vizinhos, né? Sim, vizinhos. Entendi. Nesse dia dos fatos, o Eduardo Ganso, ele teve uma crise de ciúme com a senhora se recorda? Não, ele só falou comigo só, estou indo ali no bar com o Dudu e vou beber. Mas ele falava assim comigo, ó, estou de olho em você. Eu falei, como assim? De olho em mim por causa de quê?
Mas sempre teve. Ciúmes de mim não é só com o Dudu, não. Com qualquer pessoa que chegasse perto de mim. É que faz muito tempo, é que no depoimento da senhora, a senhora fala que na hora que ele voltou, ele teria segurado a senhora por aqui, né? Sim, Que a sim. senhora tinha até dúvida se o filho da senhora, o Luiz Fernando, teria visto essa agressão, né? Sim, sim. Nesse momento que ele foi agressivo com a senhora se recorda o motivo que ele foi agressivo com a senhora? Não me recordo. Não me recordo. Ele estava no barco, ele Foi. desceu só para conversar com a senhora, não foi? Sim, sim. Mas a senhora não se recorda o que que ele falou com a senhora, por que que ele foi agressivo com a senhora, Ele se só, foi per- ciúme. ele só perguntou para mim assim, você falou com o Eduardo alguma coisa? Falei, Eduardo, falei que você falou comigo que ele cheirava, né, porque estava nas drogas. Aí esse foi o motivo. Ele foi lá tirar satisfação com o Eduardo, para saber se foi eu que falei, mas eu falei assim, sem maldade nenhuma. É porque os dois não são Eduardos, aí dá uma confusão para Isso, principalmente vou pra- falar Dudu, é, tá, ficou- Dudu? Então, ele foi lá no Dudu tirar satisfação com ele no bar. Perguntando se eu tinha falado. Eu falei isso aí, na inocência, eu falei, E o que aconteceu no bar, a senhora não sabe, a senhora não estava lá. A senhora só sabe que depois ele foi lá. Foi sim, isso? sim, nesse dia eles usaram muita droga, viu? O Eduardo, o Dudu. Eles usaram muita droga. Sim, bebia e droga junto. É porque no depoimento que a senhora deu na polícia, a senhora falou que não sabia se o Ganso usava droga, mas ele usava então. Não, o Eduardo, eu vou falar com o senhor um negócio. O Eduardo, se ele usava, eu não sabia. Agora, o Dudu, ele Entendi. comia com farinha, com todo respeito à palavra. Entendi. Tá. O que a senhora lembrar, para mim, essa parte é muito importante. A senhora até já esclareceu nas perguntas da promotora, mas é porque é a dinâmica importante para a defesa. Sim, Na hora que ele foi lá na casa da senhora, pegou, foi agressivo com a senhora, o filho da senhora, a senhora não sabe se o o Luiz Fernando. Lu, né, que é o apelido dele, a É. senhora é Liu, ele é Lu. Isso. A senhora não sabe se o Lu viu, nesse momento que ele foi agressivo com a senhora. Logo depois que ele foi agressivo com a senhora, ele foi para onde? A senhora se recorda? Se ele voltou para o bar, se ele ficou na porta da casa, esperando o Dudu descer, porque ele falou que a senhora quis esperar o Dudu voltar, né? Na Sim, porta, né? Sim. A senhora lembra se ele voltou para o bar ou ele já foi para a porta esperando o Dudu voltar? Eu não me recordo dessa parte. Não se recorda. Não me recordo se ele ficou lá na porta, lá de casa, esperando, se ele foi para o bar, não me recordo, me perdoa. Não, não, que é isso. Faz muitos anos. A senhora perdeu o seu companheiro, era um ex-companheiro, só se lembrar. A senhora viu o momento que o Dudu encontrou com o Ganso Eduardo no local das brigas? A senhora viu esse momento? A senhora lembra? Também não. Não se recorda, né? Oh, tantos anos, meu Deus. A senhora se recorda da discussão que aconteceu ali? Quem tirou satisfação primeiro? Foi uma discussão acalorada, um gritava com o outro, um intimidava o outro. Como é que foi essa discussão? A senhora se recorda? Não, muito pouco. Eu me recordo. Vou falar o que eu estou recordando agora, que são muitos anos. Claro. O Eduardo chegou perto o Dudu chegou perto do Eduardo e perguntou, entendeu? Se eu tinha falado realmente isso, que ele estava. Entendi. Então, calma aí. O Dudu que chegou perto do Eduardo Isso. e perguntou o quê? Se eu tinha falado. Não, o Eduardo, que faleceu, Ah, não. isso, perguntou para o Dudu se eu tinha falado isso, né? Então foi o Eduardo que interpelou o Dudu. Isso. Entendi. Aí os dois começaram, aí o Eduardo deu uma ombrada no Dudu. Só um minutinho antes. Na hora que teve essa interpelação, teve uma discussão, um gritou com o outro, um ficou bravo com o outro. Como é que foi? Isso é importante demais, sabe? Como é que foi? Se foi acalorado? Foi uma discussão, ou vocês estavam só conversando? Eles estavam conversando, depois partiu para a ignorância, né? Para apelação. Os dois partiram para a ignorância? Os dois partiram para a ignorância. Partiu. Isso a senhora se recorda? Sim. Entendi. Um agrediu o outro. Não me lembro se foi o Eduardo. Empurrão, pode ser ombrada, qualquer tipo de agressão. Um agrediu o outro, a senhora se recorda um agredindo o outro? O Eduardo, eu não me recordo se foi o Eduardo que deu uma ombrada
bateu assim com o Na hora de no falar, ombro. na hora de falar o nome, o Eduardo que a senhora fala é o Ganso. Ah, tá. É só para gente ter certeza. Ah, tá. A senhora não se recorda se foi o Eduardo Ganso que deu uma ombrada, Isso, ou se for o Dudu. mas um interpelou com o outro, a senhora não se recorda exatamente quem começou. Não. Entendi. Tá bom, isso é importante. É, é, depois que começaram essas agressões, essa briga entre os dois, que momento, a senhora se recorda depois, o que aconteceu exatamente? Teve a briga? Onde é que a senhora estava nesse momento da briga? Só estavam os dois na rua? A senhora estava na porta da casa? A senhora lembra? Eu cheguei lá fora e o Eduardo, o Dudu deu uma pesada no estômago do Eduardo. O Dudu deu uma pesada Isso, no estômago no Ganso. do Ganso, Ok. do Ganso. Aí ele caiu no chão. Ah, e nesse momento, tinha alguém, nesse momento, em volta deles, tinha alguém segurando a briga ou só pedindo para parar? Não, a gente pediu para parar. Só pedindo, segurando, ninguém tinha segurando. Não, não. Tá. Quem pediu para parar? A senhora lembra se foi a senhora, o filho da senhora? Eu pedi para parar, a mãe do Eduardo pediu para parar também. Então, nesse momento, a mãe do Eduardo estava lá fora. Tava lá fora. Tá. E aí? E aí, na hora que ele correu para poder pegar a chave de fenda, a mãe dele falou assim: corre, Dudu, para dentro. Ele falou assim: eu vou pegar uma arma. Então, a mãe do Dudu, durante a briga, falou assim: Dudu, corre para dentro. Corre para dentro, Dudu. E aí Corre o pra Dudu dentro. falou que ia pegar uma arma. Ele falou assim: eu vou pegar uma arma, eu vou pegar uma arma. Foi que ele pegou a chave de fenda e deferiu no Eduardo. Ok. Nessa hora que o Dudu entrou para dentro para pegar a chave de fenda, ele falou que ia entrar para pegar a arma. O Eduardo Ganso, o que que ele fez? Eu não me lembro se ele continuou deitado no chão, porque da pesada, e ele ia revidar a pesada que ele ganhou no estômago, na barriga, né? Ele ia revidar, o Ganso ia revidar. Ele esperou o Dudu voltar. Mas não isso, mas não teve como, né? Vocês tentaram mandar ele embora nessa hora? Sim, eu falei: vai para dentro, Eduardo, vai para dentro, para de brigar, vai para dentro. E eu mandei o Ganso entrar para dentro também. E o Ganso, o que que ele fez? Você lembra dele falando alguma coisa? O que que ele fez? Qual que foi a postura dele? Não me lembro, não me recordo. Entendi. Mas eles pediram para ele ir embora e ele não quis. Sim, pediu o Eduardo para ir embora, né, o Dudu para ir embora, e ele continuou persistindo, ficando lá. Tá. Aí a mãe dele mandou ele entrar para dentro, que foi que ele correu para dentro. Aí ele correu para dentro. Quanto tempo, mais ou menos, se a senhora conseguir se recordar, eu sei que faz muito tempo, eu sei que é difícil lembrar, quanto tempo mais ou menos demorou o Dudu para sair? A chave de fenda lá de dentro, É. Aí ele só entrou, demorou na faixa de uns 10 minutos, 15 por aí. Então ele ficou 10 minutos, 15 minutos para sair ainda. Sim, E nesses 10, 15 minutos, o Ganso ficou lá na porta esperando ele. sim. Entendi. Vamos lá. Nesses 10, 15 minutos que ele demorou para sair, na hora que ele saiu, a senhora viu ele saindo? Não me recordo. Não, vi sim ele saindo, vi. Na hora que ele saiu da casa, Vi. a senhora viu se eles brigaram de novo? Não, eu não vi. Sim, o Eduardo já tinha levantado, aí ele levantou e ia revidar o chute. Então o Eduardo foi para cima dele revidar o chute. O Eduardo fez que ia revidar o chute. Ganso. Revidou isso. Aí o Eduardo pegou ele, eu não me lembro, não me recordo muito bem se pegou ele por aqui assim, por aqui, aí já deferiu a chave, Entendi. a chave de fenda no pescoço dele. Isso é importante. Na hora que ele saiu, o Eduardo Ganso foi para cima dele então, mesmo com ele com a chave de fenda na mão. Sim, Ok, obrigado. nada. Vamos lá. Nesse momento que ele foi para cima dele, a senhora viu o exato momento que ele deu o golpe? Sim, o Eduardo estava parado, na hora que o Eduardo andou, sim, ele já pegou o Eduardo por aqui assim, e já pegou a chave de fenda, já cravou no peito, aqui assim nele 2, 3 vezes, eu vi. Você viu? Sim. Ok. E depois que ele deu isso, alguém segurou ele? Ou ele parou? O Eduardo caiu, ele parou, como é que O foi? Eduardo caiu e o Dudu correu para dentro de casa. Ah, então ele deu e correu já pra foi. dentro isso, correu para dentro de casa, pegou umas peças de roupa, colocou na mochila. Ele estava de chinelo de dedo. Aí o irmão dele falou assim: monta na moto. Aí a mãe dele falou assim: leva ele lá. Falou o nome do irmão dele: leva ele lá, não sei aonde. Aí ele montou na moto, na garupa do irmão dele.
Eles saíram, fugiram Entendi. do flagrante, mas aí eu não vi, não Na- falaram para onde que ele ia. Na hora que ele voltou para dentro, o Dudu, que ele deu e voltou para dentro. O Ganso, a senhora foi lá nele, o Eduardo Ganso, a vítima. A senhora foi lá nele, ele estava vivo, ele estava conversando, Tava tentando falar alguma coisa, só que eu não entendi. Eu não entendi o que mas a ele senhora não falou. entendia por causa do nervosismo da senhora lembra? Ah, foi os dois. O É. nervosismo que eu vi lá deitado no chão, né? Agonizando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eduardo, comecei a chamar ele, e ele tentando falar alguma coisa, só que não deu para mim entender, e eu também estava muito nervosa, estava tremendo, Entendi. não vi, não entendi o que ele queria me dizer. Eu vou fazer umas perguntas para a senhora. É que a senhora a senhora namorou com o Ganso há algum tempo, não namorou? Se foi 3 meses, foi muito. A senhora chegou a ver o Ganso alguma vez sem camisa? Sim, Ele tinha, eu vou mostrar para a senhora, assim, é óbvio que não é exatamente onde é que eu estou te mostrando, sim. mas mais ou menos aqui nessa parte aqui, ele tinha algumas feridas, alguns cortes, alguns pontos. A senhora lembra disso? Suturadas, que eu digo, antigas, marcas aqui, por aqui, a senhora lembra? Sabe quando a gente corta que fica as marcas, tipo assim? Sim, sim. Ele tinha? Eu não me recordo como ele tinha o peito assim, todo cabeludo, então eu Ah, não me recordo porque não dava para eu ver. entendi. Então a senhora não sabe se ele tinha feridas aqui, né? Não, Tá bom. Muito obrigado. por nada. Desculpe ter que fazer a senhora relembrar, mas é que eu tenho que Não, tentar não, esclarecer as datas, tá não bom? tá. Obrigado para a senhora, Obrigado, viu? Senhor. Então, senhora Roseli, muito obrigado pela presença. Por Obrigado. hoje é só isso. Obrigado, Tenha um bom dia. senhores. Seu estado civil, Naider. Solteiro. Sua data de nascimento, por favor. 4/11/1986. 86? Isso. Cidade que você nasceu. Belo Horizonte. Nome do seu pai e da sua mãe. Nerilda Albina de Souza. Poderia repetir, por favor? Nerilda Albina de Souza. E o pai? Não declarado. Sua profissão, por favor? Motoboy. Você estudou até que série? Ensino médio completo. E seu endereço atual? Rua IP, claro, número 83, Etelvina Carneiro. Número 83? Isso. Etelvina Carneiro é Sabará? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Pronto, doutor. Obrigado, Evelyn. Senhor Naider. Bom dia. Eu fui arrolado como testemunha, tá bom? Você não é acusado nesse processo. Antes, gostaria de confirmar, o senhor tem relação de parentesco, amizade ou inimizade com o senhor Eduardo da Silva Souza? Esse Eduardo é não é o Ganso. Conhece o Eduardo da Silva Souza? Não sei nem quem é. Não? Tem algum interesse pessoal na condenação, na dele? O senhor está em juízo, sem dever legal de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Doutora Ana, promotora de justiça, vai começar a fazendo as perguntas. Oi, doutor Pedro, pela defesa. Caso queiram, os jurados também poderão fazer perguntas ao final, tá bom? Doutora Ana. Senhor Naider, bom dia. Bom Meu nome é Ana Gabriela, eu sou de promotora de justiça. Esses fatos aqui ocorreram há muitos anos, mais precisamente no dia 7 de agosto de 2009. Isso aqui versa sobre um homicídio praticado pelo Eduardo da Silva de Souza, conhecido como Du ou Dudu, contra a vítima Eduardo dos Santos Ferreira, que era conhecido como Ganso.
Eu sei que o senhor chegou a prestar, por 2 vezes, inclusive, depoimentos na delegacia de polícia. Mas antes de visitar essas declarações, eu gostaria que o senhor trouxesse livremente o que o senhor se recorda desses fatos, seja da postura do Dudu, ou do próprio Eduardo. O senhor tem alguma lembrança? Não. Tá, então eu vou proceder aqui o que o senhor declarou na delegacia, que foi também o que o senhor confirmou quando o senhor foi ouvido aqui em juízo. O primeiro depoimento diz o seguinte: que reside na região há cerca de 3 anos, sendo que mora na rua Cerro Azul por volta de 2 anos, que mora em companhia de sua amase, Yolanda Cristina Gonçalves, com quem possui um filho, que conta com a idade de 1 ano e 4 meses, que conhecia a vítima somente de vista, sendo que, quando se viam, cumprimentavam-se, embora nunca tivessem conversado. Que não sabe informar nada acerca da vida pregressa de Eduardo. Apenas tem conhecimento que tal pessoa era namorado de Lil, mãe de Alex Júnior, que é amigo do depoente. Que o depoente percebeu a presença de Eduardo na região havia aproximadamente 4 meses, não sabendo há quanto tempo tal pessoa mantinha o relacionamento com Lil. Que no dia do crime, o depoente tomou conhecimento de que Eduardo era morador de Santa Luzia e que possuía o vício alcoólico. Que, inclusive, no dia dos fatos, aqui sobre apuração, Eduardo aparentava estar embriagado. Que no dia da morte de Eduardo, o depoente só viu a vítima por volta de 11 horas da noite, a partir de quando ouviu uma discussão na rua. Que no momento em que o depoente saiu de casa para verificar do que se tratava, avistou o vizinho Luiz Fernando, também filho de Lil, separando uma briga entre Eduardo e um outro vizinho de nome Eduardo, mas que é conhecido como Du. E Du segurava em uma das mãos uma chave de fenda em posição de ataque, com a mão levantada, como se quisesse golpear alguém de cima para baixo. Que logo que o depoente saiu à rua, Eduardo, vítima, caminhou cambaleando em direção ao depoente. E, nesse momento, Luiz Fernando e seu irmão Felipe, que também tentava apartar a briga, disseram que Du havia ferido Eduardo. Que, nesse instante, o depoente reparou que Eduardo estava com uma perfuração no peito, entre as costelas, do lado direito, próximo ao ombro. Que, quando Eduardo se aproximou do depoente, esse pediu que a vítima ficasse calma, momento em que Eduardo começou a desmaiar, mas logo voltou a si. Que o depoente assentou Eduardo no passeio, o qual acabou por deitar. Que, enquanto isso, Du estava sendo colocado para dentro de sua casa por sua mãe e irmã, cujos nomes o depoente não sabe declinar. Que, depois que perceberam que Eduardo estava sendo ferido, o SAMU foi chamado pela amase do depoente. Que, enquanto aguardava a unidade do SAMU, Du saiu de sua residência com uma mochila, embarcou na garupa da motocicleta com seu irmão, cujo nome o depoente não sabe dizer, sendo o veículo marca modelo CG Titan 125 CC cor prata. E desconhece para onde Du foi, sendo que também não viu quando o irmão dele chegou. Que o SAMU demorou para chegar e por volta de meia hora. Que, quando o socorro chegou, o depoente entrou para casa e não saiu mais. Eu nem vi o Eduardo sendo socorrido, só vi o pessoal do SAMU falando que o Eduardo estava bêbado, daí eu entrei, conforme se expressa. E na tarde do dia seguinte, o depoente tomou conhecimento de que Eduardo havia sido socorrido para o Hospital Risoleta Neves, onde morreu em decorrência do ferimento provocado na noite anterior. Que não viu mais Du na região, apenas vê os familiares de tal pessoa, como sua mãe e irmãos. Nada mais disse, passando a autoridade a perguntar. Perguntado se, além do ferimento no peito, Eduardo possuía outros ferimentos, respondeu: ele estava queixando de dor só no peito. Eu também não vi outros ferimentos, não. Perguntado por qual motivo Du e Eduardo brigaram, respondeu: o Giga e o Kleber, vizinhos lá, que eram amigos dos dois, Eduardo, disseram que os dois estavam no bar, de repente começaram a brigar. Não sei o motivo, deve ser por causa da Lil. Ela é danada, ela já deve ter tido um caso, um relacionamento sem compromisso com o Du, e o Eduardo ficou sabendo. Na verdade, a Lil e o Eduardo não namoravam mais quando o crime aconteceu, mas ele tinha muito ciúme da Lil. Não sei se eles ainda ficavam, mas ele ia sempre lá procurar por ela. Perguntado quais as características físicas de Du e qual o seu nome completo, respondeu: só conheço ele por Eduardo.
Deve ter a minha altura, tem 1,80 m, é moreno claro, cabelo lisinho preto cortado, social, nem magro nem gordo, deve ter uns 21 ou 22 anos de idade. Perguntado se houve outros desentendimentos entre Eduardo e Du anteriormente, respondeu: eles sempre andavam juntos, na companhia do Kleber e do Giga também. Nunca soube de outras brigas entre eles. Perguntado se Eduardo ameaçou Du, respondeu: que eu saiba, não. Perguntado se tem conhecimento de outros crimes praticados por Du, respondeu: só sei que ele usava droga, mas nunca soube dele vender. Perguntado se tem conhecimento do paradeiro de Du, atualmente respondeu: não, nem ouvi nada a respeito. Perguntado se Eduardo, vítima, também estava armado, respondeu: não. Perguntado se Du também aparentava estar alterado por substâncias entorpecentes, respondeu: os dois estavam bêbados. Perguntado se deseja acrescentar mais alguma informação, respondeu: não. Nada mais disse, nem foi perguntado. Pode, por favor, Zé Maurício, exibir a assinatura dele, por gentileza, nesse depoimento? Está na página 40 dos autos físicos e nos autos eletrônicos, o ID é 9667 4641, página 15. O senhor confirma essas declarações? Tem alguma coisa que já vem à memória depois que eu faço essa primeira leitura? Mais algum detalhe que o senhor tomou conhecimento, que não vem? A página física é a 40 do inquérito. A numeração manual. O senhor pode olhar ali para a tela, senhor Neider, por favor, atrás? Essa assinatura é do senhor? É. Sim. O senhor confirma, então, né? Eu vou proceder, então, à leitura do segundo depoimento que o senhor prestou lá na delegacia de polícia. Esse já foi um pouquinho mais para frente, já em março de 2012, já tinha uns anos, né, depois dos fatos. Eu disse o seguinte: que confirmo o inteiro teor do depoimento prestado no dia 28 de agosto de 2009, tendo a esclarecer o seguinte: por volta das 9 horas, o depoente viu o irmão de Du, cujo nome não sabe informar, chegando em casa do trabalho em seu motocicleta, uma Honda Titan Prata 125cc. E o depoente voltou a ver o irmão de Du naquele dia somente após a ocorrência do crime, quando tal pessoa retirava do interior de sua residência sua motocicleta. Ele tirou a moto de lá, de dentro. Aí o Du veio de dentro da casa para onde ele tinha entrado, com uma mochila, sentou na garupa e o irmão passou a pilotar a moto. Depois eu não vi quando ele voltou. Mas depois eu vi esse irmão do Du por lá. O Du é que eu não vi mais, nem tive notícia. Nada mais disse, nem se expressou. E depois, a perguntado se o irmão do Du, que se chama José, auxiliou Du quando da briga, respondeu: não, ele estava na hora da... Ele nem estava na hora da briga. Só a mãe e a irmã do Du. As duas tentaram separar. Estava também o Luiz Fernando, a mãe dele, que é Lio, e o Felipe, irmão Luiz Fernando, mas esses dois últimos ficaram de longe. Perguntado se José auxiliou Du na fuga do local, respondeu: depois que o Du furou Eduardo com a chave de fenda, o irmão dele tirou ele da casa na moto dele. Perguntado se deseja acrescentar mais alguma informação, respondeu: não. O senhor se lembra de ter regressado e prestado essas informações complementares? O senhor confirma essas declarações? E agora, lendo essas segundas declarações para o senhor, vem mais alguma coisa na memória do senhor sobre os fatos? Bem, não. Sem mais perguntas. Muito obrigada, senhor Ney. Bom, senhor Nair, Tudo bom. efetivamente, o senhor se recorda dos fatos? Só ler, que depois que ela leu, aí... Alguma coisa o senhor recordou? É. Então, é que no depoimento do senhor aqui, o senhor falou o seguinte, que no momento que o depoente saiu da casa para verificar o que se tratava, avistou o vizinho Luiz Fernando separando uma briga entre Eduardo e outro vizinho, também de nome Eduardo, mas que conhecido de Du, que Du segurava em uma das mãos a chave de fenda, em posição de ataque com a mão levantada. O senhor presenciou, na hora que o senhor saiu, então, ele já estava com a chave de fenda na mão. Já. O senhor não presenciou nada antes disso? Não. Nada? Nada. As brigas anteriores, nada? Essa briga que o senhor falou que os amigos deles falaram que eles tinham no bar, o senhor também não presenciou? Não. O senhor só ficou sabendo que teve uma briga anterior no bar. Isso. O Ganso,
Ele morava lá perto? Ganso. O Ganso é o apelido desculpa, do Eduardo sem ser o Dudu. Eu acho que ele morava, que ele só ficava lá. Ele só ficava lá, mas o senhor não sabe onde é que ele morava, não. E onde aconteceu esses fatos? É na frente da casa do Dudu? Não, foi em frente à casa onde eu morava mesmo. Que é do lado da casa do Dudu. É isso, O senhor era vizinho? isso. Qual que é a distância da sua casa à casa do Dudu? 2 casas para lá. 2 casas, entendi. E também era perto da casa da Lil. Valeu. Isso, que é a Roseli, né? Isso. Na hora que o senhor saiu, depois que o senhor chegou lá na dinâmica que o senhor narrou, que o senhor confirma aqui, já tinha sido desferido o golpe contra o Eduardo Ganso? Já. Já tinha. Então o senhor Já. também não viu o momento do Não. golpe. O senhor não viu se teve briga anterior, o que aconteceu antes, Não. nada. O senhor já chegou, ele já Já estava tá- ferido. Já estava. Entendi. Então tudo que o senhor presenciou foi depois da Isso. briga. Entendi. Satisfeito, obrigado. Dados. Doutores, podemos pensar o Naider? Nossa, Naider. Bom dia, Eduardo. Oi, bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência. Só um minuto. Tudo bem. Eu vou te qualificar e na sequência vão colher seu interrogatório, ok? Ok. Seu nome completo, por favor? Eduardo da Silva de Souza. De Souza. Não, Eduardo da Silva Souza. Seu estado civil. Solteiro. Sua profissão. Eu sou ajudante de motorista. Nome do seu pai e da sua mãe, por favor. É Maria de Lourdes Ferreira da Silva e Geraldo Duarte de Souza. Sua data de nascimento, por favor. É 16/9/1989. Cidade que você nasceu. Vargem Alegre, Minas Gerais. Minas Gerais. Seu endereço atual. É Rua Walter Walterlino Ferreira de Tavares, número 31. O bairro é 27 de abril, de Ubaporanga. O número, por favor. Número 31, Bairro Itaporanga. Ubaporanga. Qual cidade? É Minas Gerais, pertence a Caratinga, né? Ok. Ok. Você poderia repetir, por favor, o bairro que você mora? É 27 de abril. Você possui filhos? Eu tenho 3 filhos. Você cursou até que série? Eu estudei só a 3ª série. Já foi preso ou processado? Não, eu fui preso por esse fato aí que aconteceu. Anteriormente, não? Não, não. Ok. Obrigado, Evelyn. Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia. E quem fala é Vitor, sou juiz presidente desse tribunal de júri. O senhor me ouve bem? Tô ouvindo o senhor bem. Perfeito. Esse é o momento do seu interrogatório, tá bom? Que o senhor pode dar sua versão dos fatos, exercer sua autodefesa. Antes de começarmos, gostaria de confirmar que o senhor teve acesso ao seu advogado, já conversou com o doutor Pedro hoje? Não, conversei com ele ontem. Conversou com ele hoje, agora, antes do interrogatório, não? Não. Não, ele não te ligou, não? Não, eu conversei com ele um pouco.
Conversou com ele, acabou de te ligar agora, Aham. né? Então, beleza. Já teve acesso ao defensor hoje. Agora, acerca dos fatos, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso entenda que alguma pergunta aqui feita pode lhe trazer algum prejuízo, e esse silêncio não lhe prejudica de qualquer forma, compreendido? Compreendido. O senhor deseja responder as perguntas ou fazer uso do direito ao silêncio? Não, eu desejo responder as perguntas. Então, senhor Eduardo, o senhor está sendo acusado, basicamente, saltando para os jurados. Vou fazer uma breve leitura da denúncia, tá bom? Suas palavras da acusação, palavras do Ministério Público. Eduardo, consta aqui no processo que no dia 7 de agosto de 2000, às meia-noite e meia, Rua Azul, o senhor teria desferido golpes com uma chave de fenda contra a vítima, que causaram lesões por causa da morte. Consta que após iniciar uma pequena discussão com a vítima, de menor importância, o senhor teria passado a agredi-la fisicamente, desferindo chutes e empurrões, e que a vítima teria dito ao senhor que não queria briga. Em sequência, o senhor teria se dirigido até a sua residência e teria retornado de lá com uma chave de fenda e passou a golpear a vítima com essa chave de fenda, que causou as lesões que foram causa da morte. Então, o senhor teria agido por motivo fútil, por causa desta pequena discussão. Então, senhor Eduardo, essa é a acusação, é um homicídio qualificado pela presença de motivo fútil. Os fatos são verdadeiros? O que aconteceu lá no dia? Ô, doutor, não foi bem assim, não. O que aconteceu que a gente estava, eu e o meu colega, bebendo debaixo de uma árvore, em frente à casa da minha mãe. Aí a gente subiu para o bar, eu, o Giga e o Kleber. Aí o Eduardo chegou discutindo comigo, porque depois que ele terminou com a mulher dele, ele tinha muitos ciúmes de mim com ela. Ele tinha muitos ciúmes de mim com ela, mas eu tinha 19 anos na época, eu tinha namorada. A mulher dele já, eu acho que é uma senhora dos 40 anos. Eu era muito novo, minha namorada, eu tinha namorada. Aí lá no bar ele começou a me xingar, me desacatar, entendeu? Aí eu fui embora. Quando eu fui embora, ele desceu, já estava lá me esperando. Começou a me xingar, gritar comigo. Eu entrei para dentro de casa, ele continuou gritando comigo lá do lado de fora, me chamando de talarico, falando que eu gosto de ficar mexendo com a mulher dos outros, mas eu nunca mexi com ela, que eu tenho namorado, eu tinha 19 anos na época. Aí nele ficar gritando muito, falando que eu não era homem, eu já estava alcoolizado, na época eu usava droga, e hoje, graças a Deus, há muitos anos que eu nem sei o que é isso, mas aí eu não aguentei, doutor. Sob efeito de álcool, de droga que eu tinha usado, eu fui e peguei uma chave normal que ficava lá na cozinha lá de casa, e saí lá para fora. Mas eu não tinha intenção de matar ele. Eu saí lá para fora, a gente começou a entrar numa luta corporal. Aí, quando eu vi que eu tinha ferido ele, eu fui e saí correndo para dentro da minha casa, mas eu nunca tive intenção de matar ele, eu nunca. Eu trabalho em Deus da idade de 7 anos, por isso que eu estudei muito pouco, que eu tinha que trabalhar para ajudar o meu pai, ajudar minha família, que nem hoje mesmo. Eu sou separado, mas eu pago pensão para meus filhos, eu amo meus filhos, tenho a minha família. Eu queria muito ter ido aí no júri, só que eu não fui porque eu não tenho condições. É porque eu pago aluguel, eu tenho 3 filhos. Eu voltei a trabalhar há poucos dias, que eu tive um acidente muito feio na mão, que quase acabou com a minha mão, dentro da firma, dentro da empresa onde eu trabalho. Aí eu tô tendo que fazer alguns bicos para minha família não passar necessidade. E nem tem aí o doutor Pedro, que eu agradeço ele muito. Eu agradeço ele muito, porque que ele está me ajudando, ele não está me cobrando. É porque que ele trabalha
com a Natália, e eu trabalho para a mãe da Natália na empresa, e que os dois são advogados, eu trabalho na cerâmica há mais de 17 anos. Desde quando esse fato aconteceu aí, eu fui lá para a cerâmica, estou trabalhando lá até hoje, tenho quase 17 anos de carteira assinada. Agora tenho meus filhos, tenho minha família. Eu nunca tive intenção de fazer isso com ninguém, entendeu? É porque aconteceu mesmo. Eu nunca desejei mal para ninguém, nunca quis o mal de ninguém, entendeu? Eu tenho meus filhos agora. Nossa, minha vida eu tenho depressão, tomo remédio para ansiedade, para me dormir por causa dessas coisas que já aconteceu na minha vida. Eu tomo remédio de pressão, eu não sou a mesma pessoa, em Deus disse, entendeu? A única que me dá mais força é minha família, meus filhos. E eu queria passar que eu nunca tive intenção de fazer isso. Foi uma briga, ele me provocou muito, gritou muito na porta da casa da minha mãe. A minha mãe ficou com medo, toda a minha família ficou com medo. Eu só tentei defender a minha família, me defender, mas eu nunca tive intenção de fazer isso, e nem tenho com ninguém, graças a Deus. Que nem eu tô falando, eu queria ter comparecido aí, mas eu não tenho, que eu moro longe, eu não tenho condições financeiras para me chegar até aí. Porque eu tive um acidente, eu quase perdi minha mão, agora que eu estou voltando a trabalhar, e é isso, doutor. E peço perdão para todo mundo. Eu nunca tive intenção, isso nunca passou na minha cabeça. E agradeço muito o Pedro por estar me ajudando, a Natália. Agradeço todo mundo. É só isso mesmo que eu tenho para falar. Eu nunca tive intenção de fazer isso. Eu tenho meus filhos, minha família. Peço perdão. Perfeito, senhor Eduardo. Passar a palavra para a promotora de justiça, a doutora Ana, caso ela tenha esclarecimento. Mas onde ele consegue me ver aqui? Não? Tá. Seu Eduardo, bom dia. Meu Bom nome é Ana dia. Gabriela, eu estou na função de promotora de justiça. O senhor e o Eduardo, né, vítima desse processo, tinham que tipo de relação? Alguma relação de proximidade? A gente era meio que amigo, a gente já bebeu junto. Entendeu? Só que nem eu falei, ele depois que a mulher dele largou dele, ele passou a ter muito ciúme de mim com ela. Eu nunca tive nada com ela. Tá. No dia dos fatos, o senhor disse que estava sob efeito de álcool e drogas. Que tipo que bebida que o senhor fez uso e que tipo de droga? Eu bebi vinho, eu bebia vinho, bebi cerveja e usava cocaína. Tá. Mas isso foi voluntariamente, né? Ninguém obrigou o senhor a beber ou a usar isso? Não, ninguém obrigou, não. É porque eu era muito novo, não tinha bem juízo, eu tinha 19 anos na época. Uhum. E o senhor disse que houve, na perspectiva do senhor, né, na versão do senhor, que o Eduardo começou a chamar o senhor de talarico e fazer algumas provocações verbais. Os senhores chegaram a discutir antes? A gente começou a discutir lá no bar. Tá. Por acaso, o senhor se recorda se essa discussão passou pelo fato do Eduardo vítima ter falado com a senhora Lil, né, a Roseli, para se afastar do senhor porque o senhor estava fazendo uso de cocaína, que o senhor estava mexendo com mulheres? O senhor se lembra se isso tinha a ver com a discussão? Não, eu não tenho muita lembrança. Eu não tenho muita lembrança, mas eu acho que foi por causa disso, né? Porque eu não tenho muita recordação. Tá. Entendeu? Então, o senhor não tem muita lembrança do motivo em si daquela discussão, naquele dia, no dia 7 de agosto de 2009? Eu não tenho muita lembrança, mas eu creio que foi porque com certeza ele discutiu com ela lá, não sei, e veio querer descontar a raiva em cima de mim, coisa que eu não tinha nada a ver. Tá. E aí o senhor pode descrever como que se deram os fatos?
O senhor disse que ele teria provocado o senhor verbalmente. E aí, como é que a situação evoluiu? Como que isso evoluiu até culminar no senhor dar os golpes de chave de fenda nele? Não, aconteceu que lá no bar, ele começou a me provocar, a me olhar estranho, a me xingar. Aí a gente começou a discutir, e quando eu lá ia embora, aí ele sumiu. Quando eu lá ia embora, ele estava lá na porta da casa da minha mãe. Aí eu fui entrar para dentro de casa, ele começou a xingar, me chamar de talarico, gritando muito que eu não era homem. Eu sempre fui um homem muito trabalhador, que nem na época eu já trabalhava fichado com 19 anos. E foi falando muito, eu me senti muito ofendido, humilhado por a minha mãe tem mais de 60 anos, a minha irmã. Aí ele foi gritando, falando, e eu já bêbado, eu fiquei nervoso. Aí eu peguei a chave e saí para fora, Mas antes, o senhor estava na porta. Houve algum embate físico entre o senhor e o senhor Eduardo? A gente trocou uns empurrão, ele me chutou, eu caí. Mas como que se iniciou? Quem que iniciou a agredir quem? Ele que começou, ele que me chutou primeiro, eu fui chegando na porta. Ele deu um chute no senhor? Ele me chutou e a gente trocou. E aí, o que o senhor fez depois do chute? Aí eu entrei para dentro de casa. Aí ele continuou gritando lá fora. Tá, mas o senhor entrou para dentro de casa com qual intenção? Não, com a intenção dele ir embora, que eu entrei e fechei o portão. Só que aí ele continuou. Então, para o senhor, a questão já teria se encerrado ali, é isso? Teria acabado por ali, porque eu nunca Quando o senhor entrou, então, o senhor já estava calmo, já estava tranquilo, é isso? Não é que eu estava calmo, eu estava nervoso, né? Porque que ele já me gritando, falando coisa que eu nunca fiz. Entendeu? Eu novo, eu fiquei muito nervoso, muito agitado, e eu já estava no efeito de álcool, acho que ele também. Eu não E entrei aí, com o ele. senhor entrou dentro de casa, ouviu os gritos, o que o senhor fez? Aí eu fiquei muito nervoso, não. Fiquei muito nervoso. E de uma hora para outra eu peguei a chave e saí lá fora. E quando ele veio para cima de mim, O senhor pegou o quê? Uma chave de fenda? é uma chave de fenda. Tá. Alguém na casa do senhor tentou impedir o senhor de sair e falou alguma coisa com o senhor? Não, a minha mãe só abriu o portão para pedir ele para parar de xingar. Aí quando a minha mãe abriu o portão, eu passei correndo debaixo do braço da minha mãe. Tá, mas a mãe do senhor interferiu pedindo que o Eduardo parasse de xingar. Em nenhum momento ela fez alguma intervenção relacionada ao senhor. Não, não, tipo assim, ela conversou comigo para me ficar mais calmo. Mas aí só um minutinho, só um minutinho, seu Eduardo. É possível, Excelência, que não volte no plenário, que fique exibindo só, porque eu acho que é importante os jurados terem acesso até a expressão corporal. É porque, às vezes, ele está falando, mas está exibindo no plenário. Eu queria que ficasse só o interrogatório dele. A tela, às vezes, sai da tela dele enquanto ele está falando e está mostrando o plenário. Eu gostaria que ficasse só a tela do senhor Eduardo. Só a tela dele. É porque eu não consigo, às vezes eu escuto só a voz e não consigo ver ele falando. Desculpe, obrigada, senhorim. Desculpe, senhor Eduardo, a interrupção era uma questão técnica aqui. Mas então, o senhor estava retomando, o senhor estava dizendo sobre a atuação da mãe do senhor, né? A senhora Maria de Lourdes, no dia dos fatos. O senhor disse que ela saiu e pediu para ele parar. E eu estava indagando. Ela não chegou a sair, ela abriu o portão para pedir ele para ir embora. Então, a mãe do senhor saiu, abriu o portão e pediu para ele ir embora. Tá. E com relação ao senhor, ela disse alguma coisa em relação ao senhor? Fez alguma coisa em relação ao senhor? Não, ela só falou comigo, não, Eduardo, não sai lá fora, deixa ele continuar falando, só que ele continuava gritando coisas que eu nunca fiz. Eu era muito jovem. E a irmã do senhor? A irmã do senhor chegou a interferir de alguma forma?
Não, depois que a minha irmã chegou, depois que tinha acontecido, né? Aí eu entrei para dentro de casa, que eu dei assim, a gente brigou, quando eu vi que eu tinha machucado ele, eu entrei para dentro correndo, assustado. Tá. Aí a mãe do senhor abriu o portão, o senhor saiu com a chave de fenda. E como que aconteceu? Como que desenrolaram os fatos? Aí, assim que ele me viu que eu saí, ele veio para cima de mim de novo. Aí a gente entrou em luta corporal, o que eu lembro, assim, a gente entrou em luta corporal de novo. Só que eu tava com a chave, aí eu desferi uma chavada nele e entrei para dentro de casa de novo. Mas para mim, eu nunca Mas imaginava. entrou em luta corporal. O senhor pode dizer o que aconteceu nessa luta corporal? Se houve troca de alguma coisa? Quais golpes foram dados? Se o senhor puder ser o mais preciso para descrever o que aconteceu, a dinâmica mesmo, isso facilita. É que eu lembro que ele veio para cima de mim, me dando murro, me chutando. Eu fui para cima dele também e eu lembro que eu dei uma chavada nele. Tá. O senhor se lembra onde o senhor deu o golpe de chave? Em que região do corpo? Ele era bem maior do que eu tinha 19 anos, ele tinha uns 40 ou mais. O senhor se lembra em que região do corpo o senhor desferiu o golpe de chave de fenda? Não, não lembro, dona. O senhor se lembra quantos golpes de chave de fenda o senhor desferiu? Não, eu lembro que eu acho que foi só um. Tá. Nesse momento em que, né, na narração do senhor, teria acontecido embate corporal e o senhor estava desferindo esses golpes de fenda, de chave de fenda. Alguma pessoa interferiu na cena? Não, na hora não. Não, é só minha mãe que gritou para mim entrar para dentro de casa. O senhor se recorda quem estava perto, próximo ao local dos fatos? Não, o que eu vi que estava bem lá para cima era a Lil. Ela estava bem longe. O senhor se recorda se o Neider ou os filhos da Lil, seja o Luiz Fernando ou o Felipe, estavam lá próximos? Não, não estava, não. Uhum. Eu lembro, não. Tá. O senhor se recorda de ter prestado declarações aqui no fórum, em juízo? Eu acredito que tenha sido por gravado também, né? Mas o senhor se lembra? Eu acho que sim, eu acho que eu fiz uma gravação. Uhum. Sem mais perguntas, senhor Eduardo, muito obrigada. Obrigado, senhora, também. Tudo bom, Eduardo? Tudo jóia? Eduardo, bom, você era amigo do Ganso? Ou vocês eram conhecidos? Como é que era a relação de vocês? Não, a gente era conhecido, a gente já bebeu junto, entendeu? Mas que nem eu falei, depois que ele separou dessa Lil, aí ele mudou muito o comportamento comigo, com meus amigos, com o Giga e o Kleber, entendeu? Ele mudou muito. Nesse dia, o senhor falou que o senhor estava mais cedo bebendo aonde? Em frente à minha casa, na casa da minha mãe, debaixo de uma árvore, estava eu, o Giga, o Kleber. Nesse momento, o Eduardo teve lá com vocês, o Ganso? Teve. Entendi. E depois que vocês beberam lá, vocês foram para onde? Você lembra? Aí eu lembro que eu, o Giga e o Kleber, nós fomos lá pro bar do Pedro. Entendi. E aí? Oi? E aí, o que aconteceu depois? Vocês estavam lá no bar bebendo? A gente estava lá no bar bebendo, aí chegou o Eduardo, muito agressivo, xingando, não só me xingando eu, mas xingando meus amigos também. Do nada ele começou a olhar para nós estranho, a ficar agressivo. No bar, ele tentou agredir o senhor, ele agrediu alguém, empurrou, empurrou qualquer coisa nesse sentido. Não, no bar a gente quase brigou. Só que aí eu decidi ir embora. Eu entrei lá para dentro do bar, tomei mais uma cerveja e decidi ir embora. Aí quando eu estava descendo para minha casa, ele já estava lá no portão da casa da minha mãe. Entendi. Aí quando ele me viu, ele já começou a xingar, gritar comigo. Nesse momento que o senhor chegou que ele estava no portão da casa de sua mãe te esperando, ele agrediu o senhor? Vocês lutaram?
ele me agrediu, me deu um chuto, a gente trocou uns tapas. E o Ele senhor sempre- também se defendeu, né? Eu tive que me defender, porque eu tinha 19 anos, ele tinha uns 40, eu acho. Eu era uma criança. Então Eu era tá. eu era muito franzilinho, muito magrelinho. Aí o senhor conseguiu entrar para dentro de casa. Foi isso que o senhor narrou, né? Foi. Só que Quanto tempo, mais ou menos, só se o senhor conseguir, eu sei que faz muito tempo. Quanto tempo que ele ficou ainda na porta da sua casa, aí é, ele deve ter gritando? ficado uns 15 minutos, 10, 15 minutos, me xingando, me chamando de talarico, que eu mexia com a mulher dos outros, e eu tinha namorada, minha namorada era linda, eu ia mexer com a senhora? Jamais. E na hora que o senhor saiu lá de dentro, o senhor falou que o senhor saiu na hora que a sua mãe abriu o portão, foi isso? Assim que a minha mãe abriu o portão, eu com muita raiva dele ficar me xingando, falando coisa que eu nunca fiz. Eu saí lá para fora e a gente entrou em luta corporal. Passei por baixo do braço da minha mãe. Foi nesse Porque momento a minha mãe abriu o portão, mas não chegou a sair. Eu escutei ela mandando ele embora. Entendeu? Aí eu fiquei muito chateado da minha mãe estar passando por aquilo. Não precisava dele fazer isso. e foi nessa luta que o senhor pegou e desferiu, então, né, o golpe nele, né? Só que eu desferi o golpe nele, só que eu não tinha intenção de matar ele. Eu estava tentando me defender minha família, minha mãe já era idosa. Depois disso, depois que o senhor viu que ele estava machucado, o senhor falou que o senhor entrou para dentro, né? Foi. Na hora que o senhor entrou para dentro, o que o senhor fez? Eu fui e chamei o meu irmão. Eu chamei o meu irmão, só que ele também nem sabia o que tinha acontecido. Aí eu fui e chamei, ele me tirou de lá, eu fui embora para Vargem Alegre, para casa do meu pai. E a sua família? O que aconteceu com a sua família depois disso? A sua família mudou de lá? Como é que foi? O senhor Ah, lembra? a minha família ficou lá, mas ficou com muito medo, porque não sei quem, não posso provar quem, ficou jogando carta lá dentro do correio da minha mãe, ameaçando a minha mãe, ameaçando a minha irmã. A minha família é da roça, doutor. Nós somos da roça, nós não temos esse costume da capital. Esse cara jogando cartinha, ameaçando minha mãe, ameaçando minha irmã, querendo que a minha mãe e minha irmã fossem embora de lá. Entendeu? Estou satisfeito. Muito obrigado, viu, Eduardo? Tudo jóia. Obrigado, senhor. Jurados. Tem perguntas, jurados. Então, está encerrado o interrogatório.